Benjamin Netanyahu na corda bamba. O primeiro-ministro de Israel pode cair a qualquer momento para a alegria de muitos. Se não bastasse ter que enfrentar o Hamas na faixa de Gaza e ter praticamente toda a opinião pública internacional contra ele, agora até mesmo políticos israelenses de direita ameaçam derrubá-lo. Mas por que isso? E quais seriam as consequências de sua queda? Nesse episódio ainda vamos falar dos BRICS, que estão cada vez mais unidos, mas todos contra a Ucrânia e ameaçam boicotar a conferência de paz que vai acontecer na Suíça e que está sendo promovida pela Ucrânia e pela OTAN. Para você entender todos os assuntos da geopolítica internacional e do Brasil, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualizei no Ar. E é isso mesmo, Benjamin Netanyahu correndo o risco de perder o seu cargo. Ele que enfrenta uma pressão interna muito forte há bastante tempo. Mas agora ela se intensifica, porque até mesmo políticos da direita, até mesmo da extrema direita, estão pressionando Benjamin Netanyahu. E aí já fica aqui a questão, você que está me assistindo, é a favor ou contra a manutenção de Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro? Você sabe que num sistema parlamentarista como é lá em Israel, a queda do primeiro-ministro é muito mais simples do que a queda de um presidente, por exemplo, em um regime presidencialista como o Brasil. Aqui só pode cair o presidente caso haja um impeachment ou ele renuncie. Em um sistema parlamentarista não é assim. Basta os outros deputados, no caso a maioria, não quererem mais aquele primeiro-ministro, que ele simplesmente perde a sustentação e acaba caindo. Mas vamos entender direitinho o que está acontecendo. Se liga aí na reportagem que eu separei para você no dia de hoje. A primeira de hoje, né? CNN Brasil diz assim, ó: ministros de Israel ameaçam derrubar o governo caso o plano de paz dos Estados Unidos seja aceito. Estados Unidos precisa da paz no Oriente Médio. Por quê? Porque os Estados Unidos não quer uma escalada naquela região, principalmente com a possível entrada do Irã. Eu não acredito que isso vai acontecer neste momento, mas o melhor é resolver essa questão. O problema é que o Netanyahu e principalmente a direita de Israel quer que se acabem com o Hamas. Esse é o grande plano do Netanyahu e da direita israelense. Só que aí um acordo de paz, você sabe como é que é, né? Todo mundo tem que ceder. Nunca é o que um lado quer ou o que o outro lado quer. E aí fica aqui a questão: como resolver esse problema? Será que de fato um acordo de paz entre Hamas e Estados Unidos, aliás, entre Hamas e Israel, mediado pelos Estados Unidos, seria possível? Letrinhas pequenas para você entender o que está acontecendo. 2 ministros israelenses de extrema direita ameaçam renunciar e derrubar a coalizão governamental do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se ele aceitar uma proposta de paz apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ou seja, nada de negociar com o Hamas. Entenda uma coisa aqui. Tem muita gente que acha que os palestinos, em especial o Hamas, são extremistas. E de fato são. O Hamas é completamente extremista. O Hamas é tão extremista que ele chega a ser um grupo terror. Você sabe o resto da palavra aí, que infelizmente não dá para falar aqui no YouTube. Agora, do mesmo jeito que existem esses grupos totalmente radicais do lado da Palestina, também existe do lado de Israel, não se engane. Na geopolítica internacional não existem bonzinhos. Existem muitos israelenses que defendem o fim do Hamas, dos palestinos, e que os palestinos nunca possam ter um lar nacional para chamarem de seu, ou seja, um Estado. Não é à toa que lá no acordo de Oslo, quando o primeiro-ministro, o antigo ex-primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, assinou um acordo com Yasser Arafat, líder da Autoridade Nacional Palestina, simplesmente judeus radicais acabaram eliminando o ex-primeiro-ministro, que foi morto a tiros em Israel. Então, só para você ter uma ideia de como funciona a política interna de Israel. Não existem apenas grupos radicais do lado dos palestinos, também existe do lado dos israelenses. Seguindo, Biden revelou nesta sexta-feira, dia 31, o que diz ser uma proposta israelense em 3 fases para encerrar o conflito em Gaza, que combinaria a libertação de reféns com, abre aspas, cessar fogo total e completo, fecha aspas. Ou seja, esse suposto acordo, o plano de paz, está sendo apresentado pelos Estados Unidos, mas seria um plano israelense. A grande questão é,
Quem bolou esse plano? Com certeza não foi a extrema-direita de Israel. Provavelmente não Netanyahu, porque sim, Netanyahu tem interesses pessoais nesse conflito. Quanto mais esse conflito se estender, mais Netanyahu se fortalece e ganha legitimidade dentro da política israelense. Então ele precisa disso para sua sobrevivência política. Agora, se você aí é contrário à operação que Israel faz na faixa de Gaza, uma operação que na minha visão se justifica sim, devido ao que aconteceu lá no dia 7 de outubro, ou seja, o Hamas invadindo o território de Israel e levando aí, infelizmente, mais de 1.000 judeus a perderem suas vidas, fora os reféns, Israel tinha que dar uma resposta à altura como está dando. E, de fato, tem que acabar com o Hamas, não tem conversa. O Hamas precisa ser eliminado da face da terra. Ponto final. Agora vem uma questão. Um cessar-fogo e uma paz naquela região só vai acontecer se o Hamas entregar os reféns. Inclusive, é a única forma que eu vejo de você deslegitimar o conflito. Ou seja, quer parar Israel e fazer os próprios aliados israelenses pressionarem Israel, e aí estou falando principalmente dos Estados Unidos, devolve os reféns, entrega todos. Simplesmente Israel não vai ter mais uma justificativa, principalmente Benjamin Netanyahu. E hoje já existem vários países que já bateram posição. Tem que se criar um Estado palestino, ou seja, o Hamas hoje é o maior entrave à paz, não é Israel. E o plano que os Estados Unidos vai apresentar, que segundo Biden foi criado por israelenses, diz justamente isso. Precisam entregar os reféns para que o conflito possa acabar. Agora, eu posso te afirmar, Israel só vai permitir a criação de um Estado palestino, e sinceramente eu acho que isso é bem difícil de acontecer, mas são dois pontos principais. O primeiro, devolver os reféns. O segundo, acabar com Hamas, porque é impossível criar um Estado soberano palestino com Hamas no poder. É impensável isso. Você criar um Estado cujos líderes são declaradamente Você sabe o resto da palavra aí. Seguindo para finalizar aqui essa parte do vídeo de hoje. Durante um discurso na Casa Branca, o presidente americano disse que o Hamas estava degradado a tal ponto que já não conseguia realizar o tipo de ataque visto no dia 7 de outubro, que lançou a atual guerra em Gaza. Ou seja, segundo Biden, segundo os Estados Unidos, é como se o Hamas já estivesse derrotado, sem forças para poder atacar Israel novamente. Pois é, mas isso é hoje e daqui a alguns anos. E se a paz simplesmente viesse agora, isso durasse aí alguns anos, tempo suficiente para que o Hamas ganhe poder de novo. Você não tenha dúvida, tá? Existe uma questão muito importante na geopolítica, que é o seguinte: a guerra aos terror, você sabe o resto da palavra, acaba, na verdade, criando mais terror, você sabe o resto da palavra de novo. Por que isso? Porque quem está sendo derrotado, quem está vendo os seus parentes sofrerem, e é claro, nós sabemos que infelizmente lá na faixa de Gaza tem inocente morrendo, infelizmente, como se chama na guerra, um efeito colateral. Assim, eu fico imaginando a situação das pessoas que lá vivem. É uma situação injustificável? Sim, é injustificável, porque toda guerra é imbecil. Toda ela, pelo menos na minha opinião. Ou seja, neste caso, fazer um acordo de paz sem acabar de fato com Hamas vai permitir que no futuro esses jovens que estão sofrendo, infelizmente, essa invasão de Israel, vão se radicalizar e daqui a alguns anos vão voltar a lutar contra Israel. Agora, se eles tiverem um Estado soberano, isso será muito pior, porque eles vão poder fazer alianças internacionais, vão poder se armar efetivamente como nunca antes na história. Ou seja, para acabar com a legitimidade desse conflito agora, o primeiro passo é entregar os reféns e o segundo, acabar com Hamas. Mas e você? O que você acha que vai acontecer na questão de Gaza com os palestinos e os israelenses? Você acha que Netanyahu cai? Eu acho que não, porque Netanyahu não vai aderir a esse plano. Ele vai fazer uma manobra, vai flertar aí com esse plano de paz, mas na prática eu acho que ele não vai aderir, até porque o Hamas, na minha visão, não vai entregar os reféns. E sem os reféns serem devolvidos, Israel continuará tendo legitimidade para continuar o conflito. Mas claro, quero saber sua opinião. O que você pensa a respeito disso? Bora mudar de assunto? Bora para outra reportagem que eu separei para você no dia de hoje. Vamos falar dos
BRICS, se liga aí, olha só o portal, a fonte de hoje, o cafezinho. Porra, cafezinho é bom demais, né? Mas vamos lá. China cita o Brasil e diz que também não participará da Arapuca da OTAN na Suíça. Ah, que Arapuca é essa, Tobias? O que estão armando? Pois é, se liga aqui. Está sendo montado uma reunião, uma conferência de paz na Suíça. Por que na Suíça? Porque a Suíça é um país historicamente neutro. Tobias, mas o que é que vão discutir nessa conferência de paz? Vão discutir a guerra da Ucrânia. Ou seja, a ideia é chegar ali a uma conclusão para acabar com essa guerra. Só que quem está promovendo essa reunião, essa conferência, que a China chamou de Arapuca, é a OTAN, juntamente com a Ucrânia. Eles estão convidando todos os países do mundo, pelo menos todos aqueles que são relevantes. Adivinha qual país não será convidado e não poderá participar dessa reunião? Sim, o agressor, a Rússia. O que faz todo sentido do ponto de vista que você não pode ter que dialogar você não tem que dialogar com o agressor. Faz sentido isso, né? Mas os BRICS, que para quem não sabe, é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ou seja, tem a Rússia. E a Rússia tem uma aliança já de algum tempo com a China. E o desgoverno do Brasil, o anão diplomático Lula, cada vez se aproxima mais da Rússia. E aí o que está acontecendo? Os países dos BRICS, principalmente o Brasil e a China, eles já estão boicotando essa reunião, porque a Rússia, que é membro do grupo, não vai participar. E eles falam, olha, é impossível a gente chegar a uma conclusão séria se a Rússia não participar, se a Rússia não colocar o ponto dela. Só que eu já vou te dizer um negócio aqui, ó. Presta atenção. A Rússia, ela já colocou as condições dela. O Putin já colocou. Ele diz o seguinte, o leste da Ucrânia não se negocia. Nós já tomamos a região do Donbass e nós não vamos devolver. E aí fica a questão. Na Constituição ucraniana, assim como na Constituição brasileira, o território é indivisível. O Brasil não pode ceder os seus territórios para nenhuma outra nação, assim como a Ucrânia também não pode. Então, como é que você vai entrar num acordo de paz onde o agressor, lembre-se, a Rússia e o Putin são agressores? Como é que eles vão negociar com a vítima? Seria mais ou menos o seguinte, então imagina você sentar numa negociação onde o bandido está armado com a arma apontada para você e você basicamente desarmado. E aí você vai ter uma negociação. Faz sentido isso? Letrinhas pequenas para você entender. Assim como o Brasil e a África do Sul, a China confirmou nesta sexta-feira que não participará da arapuca geopolítica montada pela OTAN para fingir que está interessada em uma saída pacífica e diplomática para a crise na Ucrânia. Meu amigo, se liga aqui. Calma, calma, calma. Vamos lá. Primeiro, o agressor é a Rússia. E tem muita gente nos comentários aqui, eu adoro os comentários de vocês que dizem assim, Tobias, mas presta atenção, a OTAN estava cercando a Rússia. Meu amigo, a Rússia não pode ser invadida. Primeiro ponto. Por quê? Porque a Rússia tem um arsenal nuclear e simplesmente o protocolo de uso das armas nucleares da Rússia diz o seguinte, se o território russo for invadido por outro país, pode-se usar as armas nucleares. Quem vai fazer isso? Nem Estados Unidos faria isso. Primeiro ponto. Segundo, os países que estão ao redor da Rússia, eles são países que estão procurando a União Europeia e a OTAN justamente por medo da Rússia. A Rússia tem esse pensamento imperialista, invasor, há muito tempo, há séculos, antes mesmo da União Soviética. Isso não significa, pequeno gafanhoto, que os Estados Unidos sejam um país bonzinho, porque na geopolítica as pessoas pensam assim, se você está do lado de um, você é contra o outro. Não, os Estados Unidos não são um país bonzinho, também são imperialistas. Só que a Rússia, ela literalmente invade e anexa territórios. Isso é um fato. Estados Unidos já fez isso? Também já fez. Fez isso no Vietnã, fez isso mais recentemente no Iraque. Afeganistão não conta porque o Afeganistão simplesmente era uma reação americana ao 11 de setembro. Agora, com relação ao Iraque, 2003, que era por conta das supostas armas de destruição em massa que os Estados Unidos sabia que não tinham, então, simplesmente, os BRICS se aproximando e se juntando cada vez mais ao redor da Rússia. E, segundo a China, essa reunião é uma arapuca. E você,
Acha que é uma arapuca mesmo? Seguindo, os argumentos do Brasil foram que uma conferência de paz séria, realmente comprometida em pôr fim à guerra da Ucrânia, teria que ter a participação da Rússia, com a presença de Vladimir Putin. A China tem argumentos similares. Bom, aí talvez você que é mais ali pro lado da Rússia, que acha que a Rússia, na verdade, está se defendendo do imperialismo da OTAN americano. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Olha como é que esse argumento não faz sentido, tá? Você sabe da Segunda Guerra Mundial, né? Sabe o que aconteceu? Beleza, deixa eu te contar uma história aqui. Houve uma conferência no fim da Segunda Guerra Mundial numa cidade chamada Potsdam, bem ali, ó, pertinho de Berlim, pertinho da Alemanha. Essa conferência de Potsdam reuniu principalmente o que foi chamado de os três grandes. Se liga, Estados Unidos, vencedor da Segunda Guerra Mundial, Reino Unido, vencedor da Segunda Guerra Mundial, e ex-União Soviética, vencedor da Segunda Guerra Mundial. E sabe o que eles decidiram na Conferência de Potsdam? Eles decidiram partir a Alemanha em 4 zonas de influência. Uma francesa, uma inglesa, uma americana e uma soviética. A grande pergunta aqui é, os alemães foram chamados a essa reunião? Eles puderam participar? Chamaram lá o homem do bigodinho ridículo para poder participar dessa reunião? Olha aqui, ó, vamos dividir aqui o seu país, porque você foi o causador da guerra. Até porque em 1945 o homem do bigodinho ridículo já tinha se auto-matado a si mesmo. Você sabe do que eu tô falando, né? Pois muito bem. Então essa história de que numa conferência de paz você tem que chamar os dois lados, nem sempre é verdade. Porque, repito, a Rússia de Putin é o país agressor. E negociar com o agressor é meio complicado. Olha a posição da Ucrânia, de inferioridade. A Ucrânia precisa sim da ajuda da OTAN. E, na minha opinião, a OTAN tem sim que ajudar. E eu posso te dizer por quê? Simplesmente porque se o Putin tivesse vencido a Ucrânia, ele não teria parado ali. Lembre-se da história, a Segunda Guerra Mundial mostra isso. Quando o homem do bigodinho ridículo invadiu os Sudetos na Tchecoslováquia, foi feito um acordo com o Reino Unido e com a França, e ele disse que não invadiria mais nada. Pois muito bem, depois ele invadiu toda a Tchecoslováquia, depois ele marchou para a Polônia e se começou a Segunda Guerra Mundial. Inclusive depois ele fez um acordo com o Stalin e depois invadiu a União Soviética também. Então, não caiam nesse papinho achando que a paz virá de um acordo com a Rússia, porque não virá. A Rússia e o Putin têm seus interesses geopolíticos muito estabelecidos e o interesse dele é voltar a ser importante, influente e anexar territórios. Agora eu quero saber sua opinião. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. Você concorda ou você discorda do que eu tô falando? Quero saber, coloca aqui e, claro, se possível, quando você for colocar lá seu comentário, faça uma argumentação pra gente entender exatamente do que você tá falando. Tem muita gente que vem ali com palavrões, eu não me incomodo com isso não, pode colocar ali do jeito que você quiser, mas a pessoa vem com um argumento totalmente raso, então dá uma aprofundada ali pra gente ter um debate interessante e bacana. Tamo junto? Obrigado por ter chegado até aqui, bom demais estar com vocês aqui todo dia cedinho, 6 horas da manhã. Beijo do Toby e eu volto amanhã. Ah, calma, não vai embora não. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Se gosta do vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, badala o sininho das notificações e ó, clica aqui na logo do canal que tá aparecendo e ajude a gente a chegar aos 100 mil inscritos, beleza? Obrigado de coração por ter chegado até aqui nesse vídeo. Fica com Deus, eu volto amanhã com mais um episódio. Fui!